Você sabe o que é ângulo? Ângulo é uma figura geométrica. À direita de seu vídeo, temos uma representação de ângulo. Note que o ângulo é formado por duas semirretas. No caso, a semirreta OA e a semirreta OB. Vamos conhecer mais a respeito do ângulo? Ângulo é a figura geométrica plana formada pela união de duas semirretas, que possuem a mesma origem, mas não estão contidas na mesma reta. Observe. As duas semirretas têm apenas um ponto em comum, que é a origem, na figura representada pelo ponto O. O ângulo AOB é formado por duas semirretas de mesma origem, ponto O. As semirretas OA e OB são chamadas de lados do ângulo. O ângulo AOB possui uma medida. Ainda no ângulo AOB, temos que o ponto P é ponto interior e o ponto Q é ponto exterior. Vale a pena você investigar o porquê. Observe. Na tela temos os pontos A, B e C, não alinhados, ou seja, pontos que não podem pertencer à mesma reta. Por estes pontos 2 a 2, podemos traçar 3 retas, como as que você vê na tela. Repare que os pares de retas têm um ponto comum, que é a origem de um par de semirretas. Assim, o ponto A, que é o encontro de duas retas, é a origem das semirretas AB e AC. O ponto B, que também é o encontro de duas retas, é a origem das semirretas BA e BC. O mesmo ocorre com o ponto C, que resulta do encontro de duas retas. É a origem das semirretas CA e CB. Note que cada par de semirretas determina um ângulo e uma região comum representada pelo interior da figura e destacada na cor verde. Observe com atenção toda a figura e responda. Quantos ângulos você identifica no interior da figura? Se você respondeu 3, então acertou. No interior da figura, temos 3 ângulos. E no exterior? No exterior da figura, é possível contar 9 ângulos. Você consegue reconhecê-los? Como um exercício, identifique-os e discuta com seus colegas e professores. Note também que as retas são duas a duas concorrentes entre si. Ainda sobre essas retas, que passam pelos pontos A, B e C, podemos dizer que elas são
duas a duas, concorrentes entre si. Ou seja, os pares de retas possuem um ponto em comum. Há um par de retas concorrentes que passam pelo ponto A, um par de retas concorrentes que passam pelo ponto B e um par de retas concorrentes que passam pelo ponto C. Mas, afinal, o que são retas concorrentes? Duas retas são concorrentes apenas se possuírem um ponto em comum. Observe. As retas AB e AC possuem em comum o ponto A. Então, podemos dizer que o ponto A é a intersecção entre essas retas, das retas AB e AC. O mesmo podemos dizer em relação às retas AB e BC, que possuem como ponto comum o ponto B. O ponto B, então, é o ponto de intersecção dessas duas retas, das retas AB e BC. E o mesmo também ocorre em relação ao ponto C, que é o ponto de intersecção das retas AC e BC. Então, retas concorrentes são aquelas que possuem um ponto em comum, também chamado de ponto de intersecção. Vamos agora passar a estudar medida de ângulos e também sobre a classificação de ângulos. Podemos medir ângulos usando este instrumento, o transferidor. Repare, o transferidor tem uma escala em graus. Medimos os ângulos utilizando uma escala como esta, em graus. Neste transferidor, esta escala foi escrita de duas formas. Uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Vamos representar algumas semirretas para então medir e classificar ângulos. Adotaremos o sentido anti-horário para medir estes ângulos. E o que é o sentido anti-horário? O sentido anti-horário é aquele sentido contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio. Então, podemos classificar ângulos a partir de suas medidas. Ângulo agudo é aquele ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Então, aqui na nossa tela, nós temos alguns ângulos menores que 90 graus. Vamos identificá-los? São estes dois. Eu tenho um ângulo cuja medida é de 30 graus e outro ângulo cuja medida é de 60 graus. Repare, nós efetuamos a medida observando a escala no sentido anti-horário. Também podemos classificar os ângulos como retos. Ângulo reto é aquele ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Então, nós temos um ângulo que mede 90 graus. Também temos os ângulos obtusos. Ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Então, temos dois ângulos que são maiores que 90 graus. Um ângulo de 110 graus e outro ângulo de 160 graus.
O que significa perpendicularismo? Podemos também relacionar a medida de um ângulo à noção de perpendicularismo. A palavra perpendicular significa o que cai sobre uma linha ou superfície, formando com ela um ângulo reto. As semirretas OA e OC formam com a semirreta OB dois ângulos retos. Veja, o mesmo acontece com as semirretas OA e OB. Comparando com a escala do transferidor, também vemos que a medida desse ângulo, do ângulo formado pelas semirretas OA e OB, também mede 90 graus. A noção de perpendicular está relacionada ao ângulo reto. Como no caso que vimos até aqui, com a medida do ângulo formado por duas semirretas. Assim, se duas semirretas formam o ângulo reto, dizemos que elas são perpendiculares. Então, é isso. Espero que você tenha aprendido sobre ângulos e até o próximo vídeo.